A gente vai continuar hoje conversando sobre esse tema que você acabou de ver. Simbiose tem sido o nosso tema nas últimas semanas. A gente tem falado um pouquinho sobre o que significa viver numa relação onde cada um depende do outro, onde cada um precisa do outro, onde cada um cuida do outro. E a biologia inspirou a gente nessa série, porque esse é um conceito do mundo animal, onde a gente encontra vários tipos diferentes de simbiose, em que dois organismos compartilham ali uma situação em que um depende do outro para a sua própria existência. A gente já conversou sobre alguns mandamentos chamados da mutualidade no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, apenas uma recapitulação bem rápida, mostrando aí os temas que nós já discutimos. A gente já falou sobre aceitem-se uns aos outros, já falamos sobre perdoem-se uns aos outros e já falamos sobre motivem-se uns aos outros. São 3 temas relacionados a essa mutualidade que existe ou que deve existir no corpo de Cristo. Muitos membros, apenas um corpo. Hoje, o nosso tema é esse aqui. Ajudem uns aos outros. Eu até peço desculpas porque no domingo passado eu acabei falando aqui que o tema era orem uns pelos outros, mas é porque eu pulei. Na verdade, o orem uns pelos outros é o último tema, é a última reflexão e não essa. Então a gente vai compartilhar aqui e conversar um pouquinho sobre essa questão. Ajudem uns aos outros. Aonde que está essa prescrição na Bíblia? Onde que nós encontramos isso? Antes de mais nada, a gente vai ler então o texto bíblico. É o texto da carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 26 até capítulo 6, versículo 5. Não sei se você tem uma Bíblia aí, eu vou projetar o texto na tela, mas se você quiser uma Bíblia, faz o sinalzinho com a mão, que a gente tem algumas Bíblias aqui para serem usadas durante o nosso culto aqui, a reunião. Tá bom? Muito importante você ter ideia ou ter uma compreensão de que o texto que nós vamos ler não é um texto de autoajuda. O texto que nós vamos ler não foi escrito por um guru da espiritualidade moderna, mas ele é um texto que nós consideramos como palavra de Deus. É um texto sagrado. É um texto que ao longo dos anos, dos séculos, ele tem feito diferença real na vida de muita gente. E tem sido uma espécie de raio-x da vida da igreja. Então, vamos dar uma olhadinha e preste bastante atenção no que diz essa passagem escrita pelo apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Texto-chave, o versículo-chave nessa passagem, você já deve ter percebido, o tema que nós vamos discutir está ali. Levem os fardos pesados uns dos outros. Será que a gente consegue repetir esse pedacinho que está grifado ali, juntos, que é o que você não pode esquecer hoje, está grifado ali. Vamos lá? Levem os fardos pesados uns dos outros. Gente, a verdade é que todos nós, temos fardos pesados para carregar. Você concorda comigo? Todos nós, ao longo da vida, temos fardos que são pesados e difíceis de carregar. E o que eu chamo aqui de fardos pesados? Na verdade, teríamos uma série de
questões relacionadas a isso, mas a gente pode mencionar fraquezas morais, aflições emocionais, enfermidades físicas, necessidades financeiras, pressões no trabalho, problemas relacionais. Será que nós temos alguém aqui hoje, nesse auditório, que não enfrenta, vez por outra, ou frequentemente, alguma dessas questões que estão ali mencionadas? Será que tem alguém aqui que não tem problema com nenhuma dessas questões relacionadas ali? Veja, isso faz parte da vida, isso faz parte da nossa experiência. Todos nós temos esses fardos. Alguns, é verdade, enfrentam situações piores, mais difíceis. Outros, não tanto, mas, vez por outra, enfrentam isso de uma forma mais pesada. O fato é, gente, que todos nós temos esses fardos. E a essa altura é importante que você faça um exercício de memória e avalie qual é o fardo pesado que você hoje tem carregado. Faça um exercício de avaliação. E aí, a gente lê de novo o texto. Você, com isso em mente, a gente volta ao texto, que diz: levem os fardos pesados uns dos outros, porque é assim que vocês cumprem a lei de Cristo. Esse é o nosso tema. Nós vamos discutir justamente sobre essa recomendação, essa prescrição do apóstolo Paulo de levarmos esses fardos que muitas vezes ficam pesados demais para a gente carregar. É importante que você saiba que esse texto ele acontece aqui, obviamente, dentro de um contexto. O versículo imediatamente anterior fala de um tipo de fardo pesado. Ele fala, por exemplo, da questão do pecado, que muitas vezes se torna um fardo pesado. Veja o que ele disse logo antes, no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, os demais que são espirituais, deverão fazer o quê? Pisar em cima dele? Aproveitar que ele pecou e dar uma de santinho? Não, vocês deverão restaurá-lo. E isso com o quê? Com mansidão. E cuidando, cada um, para que também não seja tentado. Então, o que ele está usando como exemplo para falar de fardo pesado é o fardo do pecado, que muitas vezes acontece na nossa caminhada. A gente cai, a gente faz coisas erradas, toma decisões equivocadas. E aí, ao invés da gente aproveitar essa situação e pisar em cima, não. O que ele diz é, assim que acontecer isso, fiquem atentos para a gente restaurar o mais rápido possível. A ideia aqui de restaurar é a ideia de um osso quebrado que a gente pega ou deslocado para colocar ele no lugar de novo, antes que ele possa causar mais dor ainda no corpo. E o que nós vamos aprender do próprio apóstolo Paulo é que numa outra passagem de Romanos ele também nos ajuda a entender isso quando ele fala: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, o contexto todo dessa passagem é um contexto de alguém que está carregando uma coisa muito pesada, que não está dando conta, porque é fraco, porque está caindo no meio do caminho, porque o fardo está pesado. E aí chega o corpo e vai dizer assim para ele: deixa eu ajudar você a carregar, deixa eu colocar a coisa no lugar. Antes que você caia, deixa eu colocar você aqui, vamos ajudar a carregar. Só que aí entra uma questão, gente, a essa altura, que eu estou tentando trazer mais para a nossa realidade, que é a seguinte: você pode dizer isso: eu não dou conta de carregar nem o meu próprio fardo, que é pesado. Como é que então eu vou carregar ainda o fardo dos outros, se nem o meu eu estou dando conta? Você pode pensar isso. Você pode ficar questionando: poxa, eu não dou conta, eu não estou aguentando carregar nem o meu. Ou então você pode pensar assim: não, mas não é justo eu sobrecarregar outras pessoas com um fardo que é meu, não é dos outros. Ou então você pode estar pensando assim: não dá. Quando eu resolver o meu fardo, aí eu vou carregar o do outro. Só que se todo mundo tem fardo, como é que fica essa história? Será que alguém vai estar em condições,
em algum momento de dizer assim, não, já que o meu está leve e eu não tenho fardo nenhum, eu vou carregar o seu. Veja, nós estamos enfrentando uma situação aqui, essa recomendação, a gente pode dizer que vai de encontro, é contra tudo aquilo que a nossa sociedade individualista, egoísta, competitiva, está dizendo o tempo inteiro para a gente. Que é o seguinte, olha, você está com o seu problema, irmão? Resolva. O problema é seu. Não vai me encher mais de problema, porque eu já estou cheio. Eu não aguento mais os meus, quanto mais os seus. É isso que a sociedade diz. E eu resolvi pegar um trecho de um filme para a gente pensar sobre isso, porque esse filme, já tem um tempo que eu estava imaginando, falei, um dia eu vou ter que aproveitar esse filme na igreja. Porque ele é um filme que traz uma situação, gente, que é extremamente comum nos dias de hoje. Eu não sei se você já viu esse filme, chamado Amor Sem Escalas. Você já viu esse filme? Quem aqui já viu? Muita gente aqui já viu, né? É um filme com o George Clooney. E o George Clooney nesse filme é um sujeito que ele trabalha numa grande empresa e ele trabalha em RH. A função dele é comunicar as pessoas que elas estão demitidas da empresa. A função dele é demitir gente. Então a empresa dele é contratada para poder demitir pessoas de empresas em crise. Pois bem, esse sujeito, por causa do seu emprego, viaja o mundo todo, viaja o seu país inteiro, e ele passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Tem uma cena muito engraçada no filme que perguntam a ele assim, onde você mora? E ele para assim, uns 10 segundos para pensar, para responder. Ele não sabe onde ele mora. Porque ele passa mais tempo dentro do avião do que, na verdade, na sua própria casa. Ele passa menos tempo em casa do que nos hotéis. E nesse filme tem no início dele, tem uma parte que é bem bacana, que o George Clooney, como um conferencista, vai falar para um grupo de pessoas que trabalham numa empresa corporativa sobre a vida. E ele vai falar como é que tem que ser essa vida. E eu achei muito significativo isso, para a gente pensar um pouquinho nessa questão que eu estou falando, dos pesos que a gente carrega ao longo da vida. Desses fardos que às vezes ficam pesados na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha nessa cena? São duas cenas que eu juntei para a gente dar uma olhadinha. 3 minutinhos aqui, vamos lá.
with the weight of that bag. Make no mistake, your relationships are the heaviest components in your life. You feel the stress cutting into your shoulders, all those negotiations and arguments and secrets and compromises. You don't need to carry all that weight. Why don't you set that back down? Some animals are meant to carry each other, to live symbiotically for a lifetime. Star-crossed lovers, monogamous swan. We are not those animals. The slower we move, the faster we die. We are not swans. We're sharks. O que vocês acharam disso? Dá para pensar... Oh, obrigado pela opinião aí, Luquinhas. Dá para pensar um pouquinho sobre isso? Estão pensando, Elma? Aliás, seja bem-vinda, Elma. Estamos sentindo sua falta. Muito bom. Temos que pensar algumas coisas. Primeiro, que, de fato, ele coloca algumas coisas ali que são verdadeiras. Existe um fato naquilo que ele disse. E o fato é, geralmente a gente coloca muito peso na mochila. Geralmente a gente fica com excesso de bagagem. A gente coloca coisa demais. A gente complica a vida demais. Você concorda comigo? A gente vai colocando coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. E chega uma hora que a gente olha para a nossa vida, caramba, está pesado demais. Não estou aguentando. Isso é fruto daquilo que nós mesmos amealhamos ao longo da vida. Juntando coisas e mais coisas. E ele disse, uma hora para outra, vamos incendiar essa mochila, o que sobra? É fato, é verdade. Mas será que no que a gente ouviu e viu ali também não há um mito? E esse mito é o mito da liberdade moderna, de que se nós quisermos viver bem, não podemos nos prender a nada e a ninguém. Isso é o que ele pensa. Na verdade, a vida desse sujeito no filme é assim. Ele não tem mulher, ele não tem filhos. Os relacionamentos amorosos dele são relacionamentos casuais, em que ele encontra nos hotéis pelos quais ele anda, são amantes. Ele não tem nenhum tipo de relacionamento fixo, compromisso mais duradouro. E ele vai leve. Nem com a própria família ele tem um relacionamento sério. E aí, gente, é interessante que, se você não viu o filme, vai ver. Já vou contar o final aqui. Mas, enfim, não vou contar o final como o Benjamin fez lá com Miseráveis, não, mas apenas para dizer que no final do filme, esse sujeito vai participar do casamento da irmã e ele vai ter uma crise, porque ele já está na meia-idade e ele viu que ele não construiu nada em termos de relacionamento, que ele é sozinho. Ele, na verdade, não tem para onde voltar, ele não tem um lar. E isso bate pesado no coração dele. Ele viu que, de alguma maneira, aquela liberdade toda que ele construiu, a mochila tão leve, que, na verdade, ficou faltando peso nessa mochila. E aí, então, ele vai fazer essa palestra e ele dá as suas primeiras palavras e ele não consegue terminar a palestra. Ele para, abandona o público no meio e vai embora, ele não termina. Porque a gente percebe que ele já não acredita mais nessas palavras que ele disse. Eu queria trazer isso aqui, gente, nessa dimensão da questão das cargas, dos fardos que a gente carrega. Porque se é fato que muitas vezes a gente carrega peso demais, desnecessariamente, também é fato que nós, muitas vezes, achamos que podemos passar pela vida e que viver bem significa não se amarrar a nada e a ninguém, não se comprometer com nada e com ninguém, para a gente não pesar. A gente não pode se intrometer na vida dos outros, porque o nosso fardo já é pesado, quanto mais o do outro. E aí vem um poema muito bacana, o poema mais conhecido do cara que deu origem a essa rua aqui do lado, Francisco Otaviano. Ele disse o seguinte, lá no século XIX: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu.
quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Tenho certeza que você já ouviu falar esse poema alguma vez, mas eu queria trazer ele aqui porque a verdade, gente, é que levar os fardos uns dos outros significa compartilhar o sofrimento do outro. E isso é pesado. Você alivia o outro. Mas quando a gente leva o fardo do outro, esse fardo vai pesar onde? Na gente. E é por isso que muitas vezes a gente não quer levar os fardos uns dos outros. Mas o mandamento permanece. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero trazer para vocês hoje 3 exemplos. 3 exemplos que vão nos ajudar a entender esse mandamento da questão do levar a carga um do outro, que é ajudar um ao outro. O primeiro exemplo que eu vou trazer, na verdade, desses 3 exemplos, 2 exemplos são exemplos negativos, tá? São anti-exemplos. São exemplos de pessoas com as quais você não deve se identificar quando se fala de levar a carga uns dos outros. O primeiro deles é um sujeito chamado Caim. Já ouviu falar nesse sujeito? Você conhece alguém chamado Caim? Conhece? Pois é, rapaz, eu não conheço uma pessoa com o nome de Caim. Na verdade, tem 2 nomes que eu não conheço ninguém com ele. Primeiro é Caim, segundo é Judas. Você conhece? E Lúcifer. Coisa boa, mano. Eu não conheço 3. Não conheço ninguém com esses 3 nomes, rapaz. É impressionante. Caim, ele é aquele sujeito, filho de Adão e Eva, que matou o irmão. Você lembra da história dele? Que Caim matou o seu irmão. Como é que chamava o irmão de Caim? Abel. E aí, por inveja, porque Deus tinha aceito o sacrifício de Abel, mas não tinha aceito o sacrifício dele, Caim. Caim se encheu de raiva do irmão e matou o seu irmão. E aí é interessante o que o texto diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9. Então o Senhor Deus perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Numa outra tradução: acaso sou eu tutor do meu irmão? Numa outra tradução: acaso sou eu babá do meu irmão? Veja, interessante essa resposta. Não sei. A pergunta de Deus, ainda hoje, para a gente é: coloca o seu nome em vez de Caim aí, risca o Caim, bota o seu nome. E Deus está te perguntando: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão com as aflições dele, com os problemas, com as cargas pesadas dele? E aí você vai dizer como Caim: não sei não. Na verdade você sabe, mas você diz: sei não. E você ainda diz: acaso eu sou responsável? Na verdade, por trás da resposta de Caim está uma convicção. E a convicção é o seguinte: que o problema do outro não é meu problema. Que eu não sou responsável pelo problema do outro. E aí a gente precisa começar a entender que a primeira coisa que nós precisamos para poder carregar os fardos pesados uns dos outros é a gente começar a entender que num corpo existe uma questão de responsabilidade, onde nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Que aquilo que acontece lá longe me diz respeito, mesmo que eu não esteja lá longe. Eu não sei se você já ouviu essa historinha, que é muito legal, a historinha da ratoeira. É uma historinha que é muito contada, não sei se você já ouviu essa historinha. É da ratoeira na fazenda. Mas ela diz o seguinte, que um belo dia chegou o dono da fazenda com um pacote e foi mostrar para a patroa, a esposa. Aí ele chegou lá e o ratinho estava no buraco olhando. Será que é um queijo grandão que ele trouxe? Aí quando ele abriu o pacote, uma ratoeira. Aí ele, meu Deus, uma ratoeira, o que eu vou fazer? Ele desesperou porque viu uma ratoeira. Aí ele saiu da casa, foi lá para a área externa lá, achou uma galinha e foi falar para a galinha: galinha, tem uma ratoeira na fazenda. A galinha olhou para ele: e eu com isso? O que eu tenho a ver com a ratoeira?
O problema é seu, ratoeiro, não é meu. Eu sou uma galinha, estou aqui fora, não me atinge esse problema. Aí ele continuou, encontrou um carneiro, falou com o carneiro assim, carneiro, tem uma ratoeira na fazenda, me ajuda, estou desesperado. O carneiro só olhou para ele de cima para baixo, falou, meu irmão, o máximo que posso fazer para você, eu vou orar. Vou orar a Deus pela sua vida, para você poder sobreviver aí nesse problema que você está enfrentando. Fica tranquilo, o rato. Aí ele continuou, encontrou uma vaca, aí falou para a vaca, vaca, tem uma ratoeira na fazenda. A vaca só deu um mugido assim para ele, ignorou solenemente, virou para o outro lado, e eu com isso. O ratinho voltou todo triste, desesperado, ficou na casa, voltou lá para o seu buraco lá na parede, e no meio da noite ouviu-se o barulho. Pá! A ratoeira pegou. Só que não pegou o ratinho, não. Pegou uma cobra que estava passando no canto da casa de fazenda, pegou o rabo da cobra. A mulher do fazendeiro levantou para ver se era o rato que tinha pegado. Quando chegou lá, ligou a luz, a cobra estava lá, picou a mulher. A mulher ficou muito mal. Conclusão. O cara levou a mulher para o hospital, a mulher estava com febre, foi tratada lá no hospital, levaram ela de volta para casa, e a mulher muito mal, febre alta. Aí o marido falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar essa febre, então a melhor coisa que tem é uma canja de galinha para minha mulher melhorar dessa febre. Aí o que ele fez? Foi lá fora, pegou a galinha, matou a galinha e fez uma canja de galinha. Só que a mulher não melhorou, piorou. E a mulher muito mal, muito mal, muito mal. Começou a chegar visita, os amigos da mulher, para poder ver a mulher. Aí o fazendeiro falou, poxa, eu tenho que servir um jantar para essas visitas todas aqui. Eu preciso de uma coisa maior do que uma galinha. Vou matar um carneiro. Foi lá fora, o que ele fez? Degolou o carneiro para poder fazer uma alimentação ali para as visitas. E a mulher piorando, piorando, piorando. Um dia a mulher morreu. Morreu a mulher. Morreu. Aí veio os parentes todos da mulher de vários lugares, a casa ficou cheia. O cara falou, meu Deus, eu tenho que alimentar esse pessoal. Vou fazer um churrasco aqui. Foi lá fora, o que fez? Matou a vaca para poder fazer uma refeição alimentar aos convidados do funeral. Lição. Moral da história. Quando tem uma ratoeira na fazenda, o problema é de quem? É de todo mundo. Quando tem uma ratoeira na fazenda, a fazenda inteira corre risco. A gente às vezes não entende isso. Mas a realidade, se você for ver na Bíblia, é que existe um forte espírito comunitário na Bíblia. Não sei se você já ouviu a história de Acã. Não vou contar aqui agora, mas você leia depois, procure lá na sua Bíblia. Acã, onde é que está esse bendito? É a história de um cara que pecou. E o castigo veio sobre todo o povo por causa do erro de um apenas. Russell Shedd tem um livro maravilhoso chamado A Solidariedade da Raça. E é a tese de doutorado do Russell Shedd, em que ele fala justamente sobre como a Bíblia, do início ao fim, Deus vê o seu povo como um só. E aquilo que um faz afeta todos os demais. E nós não podemos pensar que se um tem um problema, o outro não tem. Se o problema é dele, não é meu. Não, o problema é nosso. Quero terminar então essa primeira parte colocando a frase desse sujeito aí. Não sei se você já ouviu falar dele, é o Martin Niemöller. Ele era um pastor luterano que foi um símbolo da resistência nazista, da resistência aos nazistas, e ele escreveu um texto clássico que diz o seguinte: quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. E quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. E aí, quando eles me levaram, já não havia mais ninguém que protestasse. Essa frase
é uma frase clássica do que pode acontecer quando nós não entendemos que o que acontece com o outro me diz respeito também. Se tem alguém sofrendo, isso me diz respeito. A pergunta, então, que Deus faz a Caim, onde está seu irmão Abel, é uma pergunta que me diz respeito. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, não sei, eu sou responsável por meu irmão, e a resposta que Deus pode ter dado para ele é qual? Sim, você é responsável pelo seu irmão. Essa é a resposta. Como irmãos, somos sim responsáveis uns pelos outros. Se a carga está pesada para um, isso significa que o grupo, que o corpo precisa ajudar a carregar essa carga. Esse é o primeiro exemplo, o exemplo de Caim, que nos ensina sobre a questão da responsabilidade. O segundo exemplo é o exemplo dos fariseus e dos mestres da lei na época de Jesus. Você já deve ter ouvido falar desses caras. Eles eram os super religiosos, os super certinhos, os santos daquela época. E o texto diz que Jesus, o texto de Mateus, tem uma crítica severa de Jesus a esses líderes religiosos. Olha o que o texto diz. Jesus falando dos fariseus e mestres da lei. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Esse é um outro anti-exemplo. Por quê? Qual é a diferença de Caim para esse? Caim não estava nem aí, entre aspas. Os fariseus, eles não se sentiam responsáveis, eles se sentiam donos. E por isso, eles impunham fardos pesados sobre a vida das pessoas. Eles sufocavam as pessoas, porque um extremo é tão perigoso quanto o outro. Tem gente que não se importa, mas tem gente que diz que se importa tanto, que sufoca, que não quer cuidar, que não quer ajudar, quer dominar o sujeito. E os fariseus faziam isso. Eles dominavam, eles impunham pesos sobre a vida das outras pessoas. Pesos, e aqui o peso está relacionado, esses fardos aqui está relacionado com a interpretação da lei, daquilo que eles julgavam que era certo e que era errado. Ou seja, tinha tanta lei, tinha tanta regrinha, tinha tanta coisinha mínima que o sujeito tinha que cumprir, era tanto regulamento, tanto artigo, tanto parágrafo, que simplesmente eles sufocavam a vida das pessoas. Eles colocavam um peso enorme. E daqui a pouco nós vamos ver a resposta que Jesus dá a esses fariseus. Mas, enfim, eu queria, antes de passar para o último exemplo, que é o exemplo positivo, fazer uma comparação para você não perder a linha aqui de Caim e os fariseus mestres da lei. Qual era o problema de Caim, gente? O problema de Caim era a inveja. Quando o sucesso do outro se tornou um peso absolutamente insuportável para o próprio Caim. O fato de Deus ter aceito o sacrifício de Abel e não o dele, ou seja, o fato do irmão dele estar certo e ele estar errado, o fato do irmão dele fazer sucesso e ele não fazer, se tornou um peso insuportável para ele. E é assim ainda hoje, quando o sucesso do outro se torna um peso que a gente não aguenta carregar, porque a gente se remói de inveja. O problema dos fariseus não era a inveja, era o orgulho. Porque o fardo pesado, quando o fardo pesado do outro, é então o meu sucesso. Você quer ver um fariseu feliz, é ele encontrar uma pessoa que está desobedecendo a lei. Aquelas regrinhas que ele mesmo coloca. Porque quando ele vê alguém caído, ele ri daqui a aqui, porque ele está vendo, você não é como eu. Eu sou superior a você. Você ainda não chegou lá. Você ainda não sabe. Você tem que aprender com quem sabe. Eu, o fariseu. É mais ou menos assim. Está meio poético, mas é o que era, na verdade, na prática. O orgulho.
A oração do fariseu: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como essa ralé, que não sabe nada, que não conhece nada, que não tem noção de nada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez um nobre, um religioso. É a oração do fariseu cheio de orgulho. Então veja a diferença. Para Caim, que se sentia inferiorizado, o problema era a inveja, porque ele via o sucesso do outro como o fardo dele. Para os fariseus, que se sentiam superiores, o problema era que o fardo pesado dos outros era o sucesso deles. Daí a gente pode então resumir e dizer o seguinte: Caim via o outro como um peso insuportável, e os fariseus eram um peso insuportável para o outro, porque ninguém aguentava os fariseus. Nos dois casos, o resultado final qual era? Morte. Caim matou Abel por inveja. Os fariseus mataram Jesus por orgulho, por não aceitarem, mas o resultado final era sempre a morte. Ao invés de cuidar, ao invés de suportar as cargas, a gente impõe carga e a gente mata. É por isso que o texto que nós lemos em Gálatas, ele começa dizendo o seguinte, ó: não sejamos presunçosos, ou seja, orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então ele fala aí do problema da superioridade e da inferioridade. Quando a gente se acha bom demais em relação ao outro, ou quando a gente se acha ruim demais em relação ao outro. Então ele diz, olha, para você poder levar a carga um do outro, você precisa tomar cuidado com duas coisinhas. Você não pode nem morrer de inveja um do outro, e nem pode provocar. A ideia aqui de provocar, você sabe qual é? É mais ou menos, imagina ali a cena, dois adolescentes assim, aí eles começam a conversar assim: quanto seu pai ganha? Ah, meu pai ganha tanto. Ah, o meu ganha tanto, então eu sou mais do que você. Então é o sujeito que fica provocando, entendeu? Aquele joguinho de provocar um ou outro. Ah, você é Flamengo? Eu sou Fluminense. Quantos títulos você tem? Tá, mas eu tenho tanto. Aí fica aquela briguinha, certo? Para ver eternamente quem é o mais. Isso é o provocar. É o cara orgulhoso que quer mostrar que ele é mais do que o outro, ao invés de carregar o fardo. Caim e os fariseus mestres da lei são dois anti-exemplos sobre o que não significa carregar o fardo um do outro, ajudar um ao outro. Eles não ajudavam em nada, pelo contrário, eles matavam. Agora, qual é o exemplo que nós trazemos então? Obviamente, o texto diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de quem, gente? De Cristo. Porque Cristo é o exemplo. Ele é o exemplo do que significa carregar os fardos uns dos outros. Olha só o que Jesus diz. A resposta dele a esse grupo de fariseus. Vamos lá, vamos ler juntos aqui para dar uma animada. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, pausa. Sobrecarregados é com excesso de bagagem, tá? Com a sobrecarga. Vamos continuar. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando aqui, dando exemplo para a gente o que é levar a carga um do outro. Porque é o que ele fez. O que Jesus fez ao longo da vida dele foi levar as cargas dos outros. E ele está dizendo, olha, se vocês querem cumprir a lei de Cristo, ser como Cristo, façam isso. O que a gente aprende aqui? Rapidamente, 3 coisinhas que a gente precisa alertar com esse texto para não ter mal entendido. Primeiro, existe um fardo que devemos colocar aos pés de Jesus e que só ele é capaz de carregar. Tem um fardo que nós carregamos que não adianta a gente querer que o outro carregue. Porque quem vai carregar esse fardo é só Jesus. Só Deus carrega. Nesse sentido que nós encontramos, por exemplo, 2 passagens, uma no Antigo e outra no Novo. Veja o que diz o Salmo 68. Bendito seja o Senhor que dia a dia faz o quê? Leva o nosso fardo.
Salmo 68. E o que diz 1 Pedro capítulo 5? Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esses dois textos alertam a gente para uma realidade. É que existe um fardo na nossa vida que só Deus pode carregar. E muitas vezes a gente se frustra. Por quê? Porque a gente quer colocar esse fardo sobre os outros. Mas ninguém tem a capacidade de carregar esse fardo, porque esse fardo é pesado demais. Jesus, então, carrega, é o fardo, eu diria, da nossa salvação, é o fardo da nossa culpa do pecado, é o fardo daquilo que Jesus fez por nós em nosso lugar, assumindo o nosso lugar. Ninguém pode fazer isso por você. Só Jesus pode efetivamente assumir esse fardo. Ele diz isso no texto: vinde a mim, venham a mim, eu vou aliviar vocês. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, visto isso, concordando com isso, é o seguinte: que uma das maneiras pelas quais Jesus cuida de nós e carrega os nossos fardos é usando os nossos irmãos de fé. Você já parou para pensar que ele está dizendo, venham a mim? Tudo bem, o que significa isso hoje, venham a mim? Quem é o corpo de Cristo? Não somos nós? E se Cristo está dizendo, venham a mim, pode ser que ele esteja querendo cuidar das pessoas e suprir as necessidades das pessoas através de quem? De nós. Você já parou que talvez seja a hora da gente entender que a gente não é só um grupo de pessoas que faz oração, mas que nós podemos ser a resposta de oração para a oração que alguém está fazendo. Porque Deus pode nos usar para suportar a carga de alguém. E eu queria dizer para vocês que isso, gente, esse conceito entrou visceralmente, assim, dentro da DNA da igreja, desde os seus primeiros dias. Desde os seus primeiros dias, a igreja entendeu que era um grupo de pessoas que tinha a responsabilidade de levar o fardo pesado uns dos outros. E quer ver um exemplo disso? É esse livrinho aqui que eu guardo, este livro que eu tenho aqui, que eu recomendo. Fantástico, absolutamente fantástico, chamado Crescimento do Cristianismo. Isso aqui foi escrito não por um cara que ele não é nem cristão. Ele é um doutor, um cara que é sociólogo, e ele escreveu um livro a partir da ótica da sociologia, interpretando o crescimento avassalador da igreja, de um punhado que não era nem 1% da população do Império Romano, e que em 300 anos se tornou o grupo majoritário. O que aconteceu? Como se deu, sociologicamente falando, esse crescimento? E aí, ele cita, ao longo do livro, uma série de fatores, e eu queria ler para vocês aqui apenas uma pequena passagem que ele fala das epidemias. Porque ele diz que naquela época, quando acontecia uma grande epidemia, matava gente, muita gente. Pra você ter uma ideia, houve duas epidemias, uma no século II e uma no século III. Segundo alguns historiadores médicos, a primeira de varíola e a segunda de sarampo, que matou 1/3, cada uma delas matou 1/3 da população do Império Romano. Ou seja, o índice de mortalidade de uma epidemia dessa, naquela época que não tinha os cuidados que nós temos hoje, era de aproximadamente 30%. E aí o sujeito descobriu, ele faz a tese dele, é de que enquanto o índice de mortalidade entre os pagãos era de mais ou menos 30%, o índice de mortalidade entre os cristãos não chegava a 10%. Por quê? Não, é porque é um milagre, que os cristãos não ficavam doentes. É isso? Não. Deixa eu contar para você aqui por quê. Olha o que ele diz aqui, usando citações antigas. Primeiro eu vou te falar como é que os pagãos lidavam com a questão das epidemias. Ele diz aqui, citando um escritor antigo, chamado Dionísio. Os idólatras comportavam-se de maneira exatamente oposta. Daqui a pouco eu vou falar oposta aqui.
Ao primeiro assalto da doença, abandonaram os sofredores e afastaram-se de seus entes mais queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem e tratando seus cadáveres insepultos como detrito, esperando assim evitar o contágio da doença fatal. E aí ele continua falando que os pagãos, apareceu a doença, jogava o cara para fora para ele morrer, porque eles não queriam pegar a doença. Agora, qual era a resposta dos cristãos? Olha o que ele diz aqui. Muitos de nossos irmãos cristãos revelaram um amor e uma lealdade sem limites, jamais se poupando e pensando apenas no outro. Sem levar em conta o perigo, encarregaram-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades, prestando-lhes assistência em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros que estavam com a doença, contaminando-se com a enfermidade de seus semelhantes e alegremente aceitando suas dores. Muitos deles, ao tratarem e curarem os outros, transferiram a morte alheia para si mesmos, ao morrerem em seu lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Eles entendiam que isso é para nós. Nós devemos morrer uns pelos outros. Deus continua. Em carta datada do ano de 362, endereçada ao sumo sacerdote da Galácia, Juliano, um imperador, reclamava que os pagãos precisavam igualar as virtudes dos cristãos, pois o recente crescimento cristão fora provocado por seu caráter moral, mesmo que fingido, entre aspas, e por sua benevolência para com os estranhos, e pelo cuidado com os túmulos dos mortos. Em carta a outro sacerdote, Juliano escreveu: penso que enquanto os pobres são negligenciados e vistos com indiferença pelos sacerdotes, os ímpios galileus, são os cristãos, observam isso e se devotam à benevolência. Em seguida afirma ainda: os ímpios galileus prestam apoio não apenas aos seus pobres, mas também aos nossos. Todo mundo pode ver que o nosso povo não conta com a nossa ajuda. Vocês estão percebendo o que significa? Tenho muita coisa aqui para ler, eu queria ler tudo, mas não vou ter tempo, só quero ler mais uma frase. Tertuliano dizia: é nossa solicitude para com os desamparados, nossa prática de amorosa bondade, que nos distingue aos olhos de muitos de nossos adversários. Basta olhar, dizem eles, vejam como se amam uns aos outros. O texto fala muito mais outras coisas sobre isso, mas, enfim, essa igreja, gente, ela se tornou igreja majoritária por isso. Não foi por uma questão política, não. Foi por causa de gestos de atenção e de cuidado. Ele diz que o mínimo cuidado para um doente já diminui a taxa de mortalidade muito, no mínimo pela metade. E era o que os cristãos faziam, eles cuidavam das cargas pesadas uns dos outros. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Uma das maneiras pelas quais Jesus cuida de nós e carrega os nossos fardos é através dos irmãos de fé. Talvez você possa se lembrar, na sua história, quantos momentos aconteceram em que você entrou numa crise profunda, que você teve necessidades sérias, em que de alguma maneira você teve um fardo pesado para carregar, e o que aconteceu? Pode ser que você não tenha tido alguém, mas pode ser também que você tenha hoje aqui um testemunho para contar: olha, Deus mandou alguém para cuidar. Deus mandou alguém para carregar o fardo junto comigo. E isso tem acontecido, é o testemunho, o exemplo de muitos de nós. E é o nosso dever. E em terceiro lugar, aquela frase de Jesus também diz uma coisa que a gente não pode esquecer. Como parte do nosso processo de amadurecimento, existe um fardo que cada um de nós deve levar sozinho. Quando Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
ele está querendo dizer que, de alguma maneira, cada um de nós tem que tomar esse jugo. E isso a gente tem que fazer o quê? Sozinho. O jugo, gente, é aquilo ali, ó. Olha o que é o jugo. É o jugo que parelha dois animais. Na verdade, o jugo de Cristo é você se colocar sobre a autoridade de Cristo. Deixa que Cristo possa emparelhar a sua vida com a dele, para que ele guie você aonde ele quer levar. Não adianta você querer que venha aqui o outro aqui, fica aqui no jugo aqui, me ajuda. Não, o jugo, cada um tem que colocar a sua própria cabecinha ali. Não adianta a gente querer que o outro coloque. Ele vai colocar também, mas você tem que colocar a sua. O texto que a gente leu de Gálatas tem uma parte lá que parece até contraditória, mas não é. Olha só o que ele diz aqui. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Cada um deverá levar a própria carga. Não se esqueça disso, porque muitas vezes a gente vai esquecer desse fato também, que de alguma maneira existem pesos, coisas que nós carregamos, que a gente tem que carregar mesmo. Que Deus, para nos levar à maturidade, vai chegar para a gente e falar, meu irmão, você tem que carregar isso. Não transfere responsabilidade. Isso é uma coisa que eu preciso que você carregue. O que você está percebendo nessa fala de Jesus? Que existem 3 tipos de fardo. Primeiro, é o fardo que só Jesus pode levar. Você já colocou esse fardo aos pés de Jesus? O fardo da culpa, do pecado, do juízo. É colocar aquela... imagine que esse fardo é o fardo de você ter que conquistar a sua salvação. Fazer com que essa salvação e o perdão e a aceitação de Deus dependa de você. Meu irmão, desiste, porque você nunca vai conseguir levar esse fardo. Só Jesus leva, porque quando ele disse, está consumado, está pago, eu paguei por você, não queira pagar o que eu já paguei. Ou seja, Jesus já levou esse fardo para você. Não queira levar esse fardo de novo. Larga esse fardo da autojustificativa. Segundo, existe o fardo que nós devemos compartilhar nas mais diversas situações. O fardo uns dos outros, ajudar uns aos outros. E existe o fardo que nós devemos levar o quê? Sozinhos. É o fardo do discipulado. É o fardo da responsabilidade individual diante de Deus. É por isso que a porta é estreita, porque vai passar um de cada vez. Na larga, vai o galerão, mas na estreita é um de cada vez. Isso significa que você vai responder diante de Deus por si mesmo, nesse sentido. Mas a verdade é que nós também, e a ênfase aqui hoje, é essa, é que nós devemos compartilhar a maioria dos fardos, na verdade, de sofrimento, que as pessoas ao nosso lado muitas vezes sentem sobrecarregar e que não aguentam levar sozinhas, precisam ser compartilhados. A verdade, gente, é que nós somos responsáveis por aqueles que nós chamamos de irmãos. E a primeira palavrinha desse texto de Paulo, no capítulo 6, é irmãos. Se você chama alguém de irmão, você é responsável por ele. Do contrário, não chame de irmão. Porque chamar alguém de irmão é uma grande responsabilidade. Você concorda comigo? Se eu estou chamando alguém de irmão, eu me sinto responsável por ele. E sabe o que acontece? Em relação aos irmãos, o fardo ele não é um peso, simplesmente. Ele é um privilégio. E eu queria terminar aqui com essa historinha que eu estava lendo essa semana sobre essa questão, e aí eu termino falando sobre isso. Foi uma noite em Washington, uma noite de nevasca muito intensa. Havia ali uma missão chamada Missão dos Órfãos. E aí tocou a porta dessa missão e o padre plantonista abriu e viu um menino de uns 8, 9 anos, um mendigo, menino de rua, descalço,
sem muita cobertura, naquela neve, um negócio pesado, e a cara dele de sofrimento e tal. E ele estava com outro menino nas costas, carregando. Mais novinho, talvez de 4, 5 anos. E aí o padre olhou aquilo e disse: caramba, deve estar pesado aí esse menino nas suas costas, né? E a resposta desse menino se tornou tema de música, inclusive nos Estados Unidos, isso é conhecido muito lá nos Estados Unidos. A resposta que aquele menino deu, ele diz o seguinte: não é pesado, é meu irmão. Não é pesado, porque é meu irmão. Se não fosse meu irmão, ia ser muito pesado. Mas porque é irmão, não é pesado. A verdade é que está ali. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Quando você carrega o fardo do seu irmão, isso é algo que traz alegria para você. Não é simplesmente sofrimento, mas é a alegria de você poder ajudar a aliviar de alguma maneira o peso que o seu irmão está carregando. A lição de hoje é: levem as cargas uns dos outros. Viver em simbiose significa isso. Significa a gente entender que nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Talvez aqui hoje, nesse auditório, tenham pessoas que estão com um fardo muito pesado e que estão ali gemendo, esperando por alguém que possa chegar e falar: meu irmão, deixa eu ajudar um pouquinho aí a carregar esse fardo, está muito pesado. Ou então, pode ser que você que está com um fardo muito pesado, você não tenha nem olhos para ver o fardo de ninguém, mas eu quero dizer que, assim como você, tem gente que está com fardo pesado. Então a melhor forma de você lidar com o seu fardo pesado, sabe qual é? Tenta olhar para quem está com um fardo mais pesado do que o seu e que você está precisando ajudar. Tem até um cartoon que eu devia ter colocado aqui, pena que eu não coloquei. Que era um sujeito que estava carregando uma pilha desse tamanho aqui. Todo lá, não conseguia nem ver a frente dele. E chegou um outro que estava com uma bolinha de gude assim, né? Aí o cara com a bolinha de gude chegou para ele: ai, meu, que bolinha de gude pesada, não estou aguentando minha bolinha de gude. Aí olhou para o cara com um tijolão. É o que muitas vezes a gente faz, não é verdade? A gente está carregando ali algo que para nós é a coisa mais pesada do mundo, até que a gente acha uma pessoa que está carregando um fardo realmente pesado. Você tem o fardo pesado? Saiba que tem pessoas que têm fardos mais pesados e você pode ajudar a carregar esses fardos. E sabe o que acontece? Quando a gente carrega os fardos uns dos outros, a gente fica feliz, porque a gente se sente honrado. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, para que essa comunidade seja uma comunidade de pessoas que carregam os fardos uns dos outros.